Segundo ano do ensino médio, muito bem. Economia do Brasil Imperial. Primeiro, nós temos que entender um pouquinho, né, a base, uma grande discussão que existe na área de história sobre a vocação, a tal da vocação do Brasil, a vocação econômica do Brasil no mundo. O Brasil é um celeiro. A história do Brasil é marcada pela produção agrícola voltada para exportação, o latifúndio, a grande propriedade rural. E isso explica em grande parte a nossa dificuldade de modernização, não somente a modernização econômica, mas a modernização das ideias, a modernização das ideias políticas, a modernização das ideias econômicas, né? A modernização em alguns aspectos urbanos, culturais, etc. Bom, que a América Portuguesa, nós, né? A América Portuguesa sempre foi marcada pela existência de grandes propriedades rurais, se não em todas as regiões, mas mesmo as regiões onde não havia grandes propriedades rurais, estava sob influência, sob a esfera de influência dessas grandes propriedades rurais ou desses grandes campos de exploração, com o uso de mão de obra escrava, né, ou se não com uma rede de trabalhadores de uma camada pobre muito grande que orbita ao redor desses grandes proprietários de terra. Então, nós vemos ao longo da história do Brasil essa certa lei, essa constância, né, de que o Brasil é um país voltado para a exportação de produtos, e isso explica, portanto, em boa parte a nossa dificuldade de entrar no mundo capitalista moderno, de entrar no mundo urbano com maior possibilidade de crescimento da sociedade, né? Então, porque uma das características principais dessas grandes propriedades de terra nas mãos de poucos proprietários é a desigualdade. E aí a desigualdade está marcada em toda a nossa história, não somente pela existência durante mais de 300 anos da escravidão, mas também, mesmo com a população da camada média, sempre foi distanciada dessas medidas e desse universo do poder que ficou muito restrito na mão desses grandes proprietários de terra. E nessa semana 1 do volume 3, fala sobre a economia do Brasil Imperial, que é justamente o momento em que o mundo passa pela segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, ela é muito mais acelerada, obviamente, que a primeira. Ela traz novas exigências de matéria-prima, de tecnologia, de mercado consumidor, e o Brasil ainda vivia com a escravidão, não é? O Brasil ainda vivia um período de grandes propriedades rurais, uma população principalmente rural. Quase nossos maiores centros urbanos eram 25 mil, 30 mil habitantes no máximo aí, né? Então eram pequenos se comparado ao mundo que já estava se formando nos principais centros, como a Inglaterra. Os Estados Unidos se iniciam aí também a sua decolagem, né? A discussão é essa, né? A economia brasileira precisava da industrialização e da diversificação. E o que nós tínhamos até então, nesse momento do Brasil Imperial? Vamos pegar ali 1830, 1840, 1850. O que nós tínhamos no sentido econômico? Nós tínhamos ainda a existência e a persistência da chamada plantation. A plantation
plantation, esse termo em inglês, que serve para designar 4 elementos: mão de obra escrava, monocultura, grande propriedade rural, e essa monocultura é voltada para exportação, agroexportação. Portanto, se a gente pega lá o açúcar no Nordeste, né, então você ainda tinha as grandes fazendas de açúcar e a produção do açúcar no Nordeste. Principalmente na faixa Alagoas, Pernambuco e Paraíba, tá? Na Bahia, a existência das fazendas de cacau, um pouco mais recente, né? No norte vai se iniciar ainda no Brasil Imperial a produção da borracha, que vai abastecer, né, a partir do processo de vulcanização, vai começar a abastecer esses grandes centros que vão necessitar desse material lá. No centro-oeste nós vamos ter, além de alguma produção de ouro ainda, de uma pecuária e plantações, embora esse processo vai se desenrolar mais no século XX. Aqui em Minas ainda havia o rescaldo da economia do ouro e a circulação de uma área muito urbanizada, ou seja, criou-se uma rede de comércio muito intenso nessa região, né, mas principalmente esse eixo Rio, Minas Gerais, a antiga Estrada Real. No sul do Brasil, os estancieiros gaúchos, os produtores de carne e erva mate. E o café, que é o destaque especial nosso, porque o café ele vai trazer uma mudança significativa na história brasileira. O café ele vai, a partir de 1727, 1730, ele chega nesse território, mas 100 anos depois, né, é que ele vai começar a se tornar um produto realmente importante nesse universo brasileiro, porque ele vai ter primeiro um surto de expansão no Vale do Paraíba Fluminense. Saindo do Rio de Janeiro e chegando até nas encostas da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, com ferrovias que vão começar a levar esse café para regiões mais distantes, o sul de Minas e o Vale do Paraíba de São Paulo. E a partir de 1850, esse café deslancha na pauta brasileira de exportações, né? Chegando entre 1880 a 1930 a representar 75% das exportações do Brasil. Ou seja, o nosso produto no mundo, quando você falava Brasil, era café. Quando você falava Brasil na Europa, nos Estados Unidos, o que vinha à mente da grande maioria era café. Então o Brasil foi o grande, ainda é o grande produtor mundial de café, né? Hoje há vários outros países, Vietnã, Colômbia, que disputam em qualidade e cada vez mais em quantidade, mas o fato é que o Brasil foi, durante muito tempo, a pátria do café. Mas a estrutura econômica do Brasil não se modificou substancialmente. Havia as grandes fazendas de café com uso de mão de obra escrava.
o cultivo do café para exportação. Portanto, né, se a gente olhar nas linhas gerais da história, nesse sentido não houve uma mudança significativa. Mas o café ele vai trazer divisas para o Brasil e essas divisas, esses investimentos vão se refletir em melhorias da infraestrutura e no crescimento de cidades, principalmente de cidades portuárias como Santos e o Rio de Janeiro. Mentalidade um pouco mais modernizadora, um pouco mais burguesa e menos ligada àquela antiga aristocracia rural, aqueles grupos, aquelas famílias que viviam das suas rendas, das suas propriedades rurais, do número de escravos que possuíam, né? Parte desses produtores de café vão ter uma mentalidade mais moderna, mais capitalista, mais voltada para o liberalismo econômico. O que é o liberalismo? Não é à toa que é um dos conceitos que estão aí no início da nossa apostila, né? O liberalismo é uma linha de pensamento que o seu grande teórico é o Adam Smith. Coloca a importância da diminuição do Estado na economia e o crescimento da iniciativa privada nos meios econômicos. E, portanto, essa menor interferência do Estado tem que se refletir numa maior liberdade de comércio. O liberalismo ele traz um debate muito importante sobre o papel do indivíduo, né, e as questões individuais na economia e na aquisição de riquezas, aquisição e geração de riquezas. E o liberalismo traz também um debate importante sobre a questão da escravidão. Afinal de contas, além de todas as questões humanitárias, o liberalismo econômico traz a ideia de que o escravo é alguém que não ganha um salário. Portanto, se ele não ganha um salário, ele não pode ser um consumidor. Então não faz essa roda da economia girar. E isso vai ter um debate super importante no Brasil. Não à toa, os partidos republicanos que surgem, o primeiro é o Paulista, 1873, né? A fundação do Partido Republicano Paulista, em 1873, vai trazer, em sua maioria, produtores de café, que trazem essas ideias consigo, essas ideias republicanas, entre elas, né, ideias liberais que envolviam essa ideia do liberalismo econômico, mas também a ideia da abolição da escravidão. Portanto, entre esses produtores de café, nós temos aí o surgimento de uma nova mentalidade mais moderna, né? Portanto, esse período do Império é um período de muitos debates sobre como modernizar essa economia brasileira, como modernizar essa política brasileira, já que nós estamos falando de um país que é, sobretudo, baseado no seu passado, no seu pesado passado colonial de escravidão e de grandes propriedades e grandes proprietários de terra, né, que hoje seriam, mais ou menos comparando, os ruralistas, né, os grandes donos de terra, que têm muito poder. E um dos principais nomes é o Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, gaúcho, né, Barão de Mauá. Tem um filme que chama Imperador e o Rei, que mostra um pouco dessas questões. Há um momento em que o Barão de Mauá ele tem um debate na Assembleia no Rio de Janeiro, né, que na época a capital era o Rio de Janeiro, e tem o Visconde de Feitosa, diz para ele que o Brasil era agricultura e escravidão, que não adiantava ele ter outras ideias além disso. E ele já tinha ideias mais avançadas para o que seria, o que poderia ser a economia brasileira.
As atividades eu não vou fazer um grande comentário sobre as letras A, B, C, D, porque no próprio texto que está aí vocês podem encontrar, e no livro didático, unidade 3, capítulo 11, página 202, tá? Então, unidade 3, página 202. E as respostas, portanto, nesse texto do Salum Júnior. Mas a letra E, essa diferença, como eu falei, do primeiro reinado para o segundo reinado. O primeiro reinado está muito preso ainda, amarrado com essas antigas estruturas econômicas e rurais do Brasil. Praticamente não havia um universo urbano no Brasil, fora o Rio de Janeiro e Salvador. E o segundo reinado não. O segundo reinado vai ser o momento da nossa industrialização, o momento que começa um surto inicial de industrialização, as primeiras fábricas, a vinda de imigrantes europeus para cá, o fim da escravidão, ou seja, um momento que começa a se desenhar alguns ares de modernidade para o Brasil, de modernidade capitalista, de modernidade urbana, de modernidade política, não é? Mas ainda com a existência, a forte existência e resistência de muitos desses grupos, dessa aristocracia rural e desses grupos muito ligados a essas estruturas da escravidão e do latifúndio, né? Da plantation, em outras palavras, né? Então vai ser um momento decisivo do primeiro para o segundo reinado. O primeiro reinado, uma economia diversificada, mas muito de tipo antigo, e no segundo reinado uma dependência do café, mas por outro lado um café consegue financiar uma certa modernização, né? Então são lados que vão ser marcados aí pelo café. Lá na frente, para a gente entender o principal polo de desenvolvimento e industrialização da América Latina, que é São Paulo. Então São Paulo é o café, e café era São Paulo, como nós vamos ver mais para frente. A grande locomotiva que puxa os vagões. Os paulistas adoram falar isso, né? Mas é verdade, né? Fazer o quê? Bom, então é isso, gente. Na próxima a gente vai debatendo. Dúvidas, sugestões, mandem. Todos os canais estão abertos aí para nós, certo? Então tá. Tchau, tchau.